Bom dia, eu sou a doutora Luciana Miele, eu sou ginecologista e mastologista e hoje a gente vai conversar sobre TPM e como aliviar os sintomas da TPM. Então, a TPM é a síndrome da tensão pré-menstrual, ela é muito conhecida por todos e ela pode causar bastante incômodo para quem tem. A gente tem duas fases no nosso ciclo menstrual. A primeira fase e que predomina o estrogênio, que é o nosso hormônio feminino principal, é o hormônio da beleza que a gente costuma dizer. E é aquela fase que a gente se sente bem, bem-humorada, com energia, com pique, que a gente se sente bonita. E aí, depois da ovulação, vem a segunda fase do ciclo, que é a fase da progesterona. E a progesterona é um hormônio que, apesar de muito importante para o nosso ciclo menstrual e que dá a regularidade do nosso ciclo e nos faz menstruar mensalmente, ele também traz alguns desconfortos e pode causar alguns sintomas da TPM. Então ele é aquele hormônio que traz o inchaço, né, a retenção de líquido na barriga, nas pernas, a cefaleia, as dores de cabeça, as dores na mama e aquela falta de energia, de pique que a gente tem nessa segunda fase do ciclo que antecede então a menstruação. Os sintomas da TPM, eles começam a aparecer entre 1 e 2 semanas antes da menstruação, porque começam a haver essas alterações dos níveis hormonais, uma queda abrupta do estrogênio depois que tem a ovulação e a predominância então da progesterona. E aí vem todos esses sintomas, as dores de cabeça, o inchaço nas mamas e as dores nas mamas, a retenção de líquido no abdômen, as cólicas, o mau humor, a sensação de depreciação, de não se sentir bem consigo mesma. Tudo isso faz parte da síndrome de tensão pré-menstrual. Até 80% de todas as mulheres vão sentir em algum momento da vida TPM. E dessas, 8% podem ter o que a gente chama de disforia pré-menstrual, que aí é um quadro um pouquinho mais severo, com sintomas psicológicos assim um pouquinho mais exacerbados, como depressão, né, sensação de desvalia, de realmente não estar se sentindo bem. E aí esse quadro ele merece bastante atenção e ele precisa de um tratamento então bem específico. Esses sintomas podem piorar depois dos 35 anos, porque nessa fase começa a ter alteração dos níveis hormonais, então às vezes os sintomas ficam piores, ou quem nunca teve TPM pode começar a ter. Então é importante nessa fase a gente focar em mudanças do estilo de vida que vão aumentar a serotonina. A serotonina é o que nos traz bem-estar, né? É uma substância que é produzida no nosso organismo para trazer bem-estar e que está reduzida nessa fase pré-menstrual. Então, atividade física, porque aumenta a serotonina, a gente tem que ter um sono adequado, uma alimentação bem equilibrada e balanceada e também uma boa hidratação. Essas medidas elas são importantes em todo o período do ciclo menstrual, a gente já vai ter que ter cuidados com ela, mas nessa fase pré-menstrual tem algumas dicas que eu vou passar para vocês que vão ajudar a melhorar esses sintomas que ficam tão pesados, tão exacerbados nessa fase e que incomodam bastante. É super importante ouvir o corpo de vocês e prestar atenção nesses detalhes e anotar tudinho e levar para o ginecologista de vocês. Todos esses sintomas, eles vão ajudar o ginecologista a traçar então uma estratégia, um plano de tratamento que vai poder ajudar bastante na hora de tratar a tensão pré-menstrual. E além disso, a gente contar com a ajuda de uma nutri e de um preparador físico também ajuda bastante nessa fase. Dicas práticas para aliviar a TPM de vocês. Primeiro, evitar nessa fase, nesse período pré-menstrual, alimentos embutidos, processados e ultra refinados. Segundo, evitar excesso de ingestão de cafeína, álcool e açúcar. Terceiro, procurar aumentar a ingestão de alimentos ricos em triptofano, por exemplo, banana, aveia, cacau e grão de bico. Quarto, aumentar alimentos ricos em magnésio, a banana e a aveia de novo, a beterraba e o abacate também. Quinto, alimentos ricos em ômega 3, a chia, a linhaça, o salmão, a sardinha. Sexto,
Uma boa hidratação é super importante. Aumentar a ingestão de água, chás naturais e alguns alimentos que também têm um efeito diurético, por exemplo, a melancia e o melão. Além disso, para tratar TPM, a gente pode lançar mão de alguns suplementos, como complexo B, magnésio, cálcio e também o uso de anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais, eles vão estar melhorando os sintomas pré-menstruais porque eles fazem o bloqueio do eixo. Então não tem aquela variação tão intensa como acontece num ciclo natural. E no caso das pacientes com disforia, muitas vezes é importante também fazer uma avaliação com um terapeuta e lançar mão do uso de antidepressivos. Mas sempre o mais importante, se a gente conseguir controlar isso de maneira natural, mudando o estilo de vida, prestando atenção na alimentação e no exercício físico, quem sabe a gente consiga então controlar de uma forma melhor e sem lançar mão de medicações. Os exercícios físicos também é muito importante a gente usar eles a favor da gente. A gente sabe que na segunda fase do ciclo a gente fica menos disposta e com menos energia para a atividade física. Por mais importante que seja fazer atividade física, é interessante nessa fase adequar e fazer uma modalidade que deixe a gente mais confortável e que não exija tanto da gente. Também é uma dica de ouro. Então, gostaram dessas dicas? Espero que tenha ajudado e me conta lá nos comentários como é que anda a TPM de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.